Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, escrevemos a vocês que são da Igreja de Deus em Corinto. Vocês foram separados por Deus para pertencerem a Ele, e, unidos com Cristo Jesus, foram chamados para serem o seu povo santo, junto com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço a Deus por vocês, por causa da graça que Ele lhes deu por meio de Cristo Jesus. Pois, por estarem unidos com Cristo, vocês se tornaram ricos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. A mensagem sobre Cristo se firmou em vocês de tal modo que não falta nenhum dom espiritual, enquanto esperam o dia em que o Senhor Jesus Cristo aparecerá. Deus os manterá firmes até o fim, para que ninguém possa acusá-los no dia da vinda do Senhor. Deus é fiel. Ele os chamou para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que todos estejam de acordo no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Sejam unidos, tendo a mesma maneira de pensar e a mesma opinião. Pois, irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me informaram que há brigas entre vocês. E digo que cada um de vocês está dizendo coisas como, eu sigo Paulo, ou eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que foi Paulo quem morreu na cruz em favor de vocês? Ou será que foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Fora isso, não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque as Escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos instruídos. Então, onde está o sábio? Onde está o estudioso? Onde está o grande debatedor deste mundo? Deus transformou em loucura a sabedoria deste mundo. Pois Deus, na sua sabedoria, achou por bem que o mundo não o conhecesse por meio da sua sabedoria. Em vez disso, Ele decidiu salvar os que creem por meio da loucura da mensagem que anunciamos. Os judeus pedem milagres como prova, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo crucificado. Isso é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus. Mas, para os que Deus chamou, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois o que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, lembrem daquilo que vocês eram quando Deus os chamou. Poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, poucos eram poderosos, poucos eram de famílias importantes. Mas Deus escolheu o que o mundo acha loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo não vale nada, aquilo que é desprezado, aquilo que não é nada, para reduzir a nada o que o mundo acha importante. Assim, ninguém pode se orgulhar diante de Deus. É por causa dele que vocês estão unidos com Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, nossa sabedoria, justiça, santidade e salvação. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe no Senhor. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Quando estive com vocês, irmãos, não fui com palavras bonitas ou com sabedoria humana para lhes anunciar a mensagem de Deus. Pois decidi que, entre vocês, não saberia nada a não ser Jesus Cristo, e este crucificado.
Eu estive com vocês cheio de fraqueza, de medo e de tremor. A minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras persuasivas de sabedoria, mas com demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, entre os que já são maduros na fé, falamos de sabedoria. Não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, secreta e escondida, que Ele preparou para nossa glória antes do começo do mundo. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como dizem as Escrituras, o que ninguém jamais viu, nem ouviu, nem jamais pensou que poderia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos de um homem a não ser o Espírito que está nele? Assim também ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos o que Deus nos deu de graça. Quando falamos disso, não usamos palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, explicando realidades espirituais para os que são espirituais. Mas a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ela são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois, como dizem as Escrituras, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas mundanas, como a crianças em Cristo. Dei leite a vocês, e não alimento sólido, porque ainda não podiam suportar. E mesmo agora ainda não podem, porque vocês ainda são mundanos. Pois, havendo inveja e divisão entre vocês, não estão sendo mundanos e agindo como pessoas deste mundo? Quando alguém diz, eu sigo Paulo, e outro, eu sigo Apolo, não estão sendo como os homens do mundo? Afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos servos por meio de quem vocês vieram a crer, conforme o Senhor atribuiu a cada um a sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um só, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Pois ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se aquilo que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra se queimar, ele sofrerá prejuízo, será salvo, mas como quem escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões deste mundo, torne-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também,
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são inúteis. Portanto, ninguém se orgulhe de homens. Pois tudo é de vocês: Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 4. Que todos nos considerem simplesmente como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige desses encarregados é que sejam fiéis. Para mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem eu mesmo me julgo. Embora em nada me considere culpado, nem por isso sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguei nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, para o bem de vocês, a fim de que aprendam em nós a não ir além do que está escrito, e não se orgulhem, tomando partido de um contra o outro. Pois quem é que faz você diferente dos outros? O que você tem que não tenha recebido? E, se recebeu, por que se orgulha, como se não tivesse recebido? Vocês já têm tudo. Já se enriqueceram. Já chegaram a reinar sem nós. E, de fato, bem quisera eu que já estivessem reinando, para também reinarmos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Tornamo-nos espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora passamos fome, sede, andamos mal vestidos, somos maltratados, não temos moradia certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos insultados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos com bondade. Até agora fomos tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo isso para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu os gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, suplico a vocês, sejam meus imitadores. Por isso enviei a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lembrará a vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o ensino que dou em toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas, se o Senhor quiser, logo irei até vocês. Então conhecerei não as palavras desses orgulhosos, mas o poder deles. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Que eu vá até vocês com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Primeira Coríntios, capítulo 5. Ouvi falar que existe, entre vocês, um caso de imoralidade sexual que nem entre os pagãos se tolera. Um homem está vivendo com a mulher de seu pai. E vocês ainda estão orgulhosos. Não deveriam, ao contrário, estar cheios de tristeza e expulsar do meio de vocês quem cometeu tal ato? Eu, embora ausente fisicamente, mas presente em espírito, já decidi, como se estivesse aí, que esse homem deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Livrem-se do velho fermento, para que sejam uma nova massa, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Na carta que escrevi anteriormente, disse que vocês não deviam associar-se com pessoas imorais.
Não me refiro, porém, aos imorais deste mundo em geral, ou aos gananciosos, ladrões e idólatras, pois então seria necessário sair do mundo. Mas agora lhes escrevo que não se associem com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, seja imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com uma pessoa dessas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não são vocês que devem julgar os de dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Como é possível que, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, vá procurar julgamento diante de pessoas injustas e não diante dos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo inteiro vai ser julgado por vocês, será que não são capazes de resolver coisas tão pequenas? Não sabem que haveremos de julgar até os anjos? Então, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões a resolver, procuram juízes que não têm nenhuma importância na igreja. Digo isso para envergonhá-los. Será que entre vocês não existe ninguém sábio o bastante para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao contrário, um irmão vai a juízo contra outro, e isso diante de descrentes. O simples fato de haver processos entre vocês já é uma derrota. Por que não sofrer a injustiça? Por que não aceitar o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e prejudicam, e fazem isso com os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem praticantes de atos homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem exploradores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês dizem, tudo me é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que os corpos de vocês são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Agora, quanto às coisas que vocês escreveram, digo, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada homem deve ter sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir o seu dever conjugal para com a esposa, e da mesma forma a esposa para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento e por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não conseguirem dominar-se. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma forma, outro de outra. Aos solteiros e às viúvas, digo, é bom que permaneçam como eu.
Mas, se não conseguem controlar-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem casar ou então se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da esposa, e a esposa descrente é santificada por meio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como você sabe, mulher, se salvará o seu marido? Ou como você sabe, marido, se salvará a sua esposa? No mais, cada um viva conforme o Senhor o chamou, cada um conforme era quando Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que estava quando foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe, mas, se puder tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois aquele que era escravo quando foi chamado pelo Senhor é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando foi chamado. Quanto às pessoas solteiras, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou uma opinião como alguém que recebeu a misericórdia do Senhor para ser fiel. Por causa das dificuldades presentes, penso que é bom permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se casar, não peca, e se a moça casar, também não peca. Contudo, os que se casam terão problemas na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, os que têm esposa vivam como se não a tivessem, os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, pois a forma atual deste mundo está passando. Eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o casado se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar a esposa, e assim seus interesses estão divididos. A mulher solteira ou virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas do mundo, em como agradar ao marido. Digo isso para o bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira decente, dedicando-se ao Senhor sem distrações. Se alguém acha que está agindo de modo impróprio para com a moça a quem está prometido, e se os desejos são fortes, e é necessário casar, que se case, não peca. Mas aquele que tem firme propósito no coração, e não está obrigado, mas tem domínio sobre sua própria vontade, e resolveu manter-se solteiro, fará bem. Assim, quem se casa faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas, em minha opinião, será mais feliz se permanecer assim, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Agora, quanto aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas,
Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem nós vivemos. Mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com os ídolos, comem o alimento pensando que ainda está ligado ao ídolo, e a consciência deles, sendo fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos aproxima de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o direito de vocês não se torne tropeço para os fracos. Pois, se alguém vir você, que tem conhecimento, comendo em um templo de ídolos, será que a consciência dele, por ser fraca, não será induzida a comer alimentos sacrificados a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, será destruído pelo seu conhecimento. Quando vocês pecam contra os irmãos dessa maneira e ferem a consciência fraca deles, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para que não faça meu irmão cair. Primeira Coríntios, capítulo 9. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante dos que me criticam. Acaso não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e até Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais serve como soldado às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem cuida de um rebanho e não bebe do leite? Será que estou dizendo isso apenas em termos humanos? A própria lei não diz o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amarre a boca do boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Será que Deus se preocupa com bois? Não é, na verdade, por causa de nós que ele o diz? Certamente que sim. Pois aquele que lavra deve lavrar com esperança de receber parte da colheita, e aquele que debulha deve fazê-lo na esperança de participar do fruto. Se semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito colhermos de vocês bens materiais? Se outros têm esse direito sobre vocês, não o teríamos nós em maior medida? Mas não usamos desse direito. Ao contrário, tudo suportamos para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo vivem das coisas do templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não usei de nenhum desses direitos. E não escrevo isso para que agora seja feito assim comigo. Prefiro morrer a que alguém tire de mim este motivo de orgulho. Pois, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço isso de livre vontade, tenho recompensa. Se não de livre vontade, é apenas uma responsabilidade que me foi confiada. Qual é, então, a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o apresente de graça, sem usar plenamente dos meus direitos no Evangelho. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem a lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho,
para dele me tornar participante. Vocês não sabem que, numa corrida, todos os corredores correm, mas apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira que o alcancem. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim, corro não como quem corre sem alvo, e luto não como quem luta batendo no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não desejemos coisas más como eles desejaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e num só dia caíram 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. E não reclamem, como alguns deles reclamaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape, para que possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que digo. Não é o cálice da bênção que abençoamos a participação no sangue de Cristo, e não é o pão que partimos a participação no corpo de Cristo, porque há um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. O que quero dizer? Que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa. Não, mas o que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou será que provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Vocês dizem, tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado sem questionar por causa da consciência, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente convidar vocês para uma refeição e vocês aceitarem, comam de tudo o que lhes for apresentado, sem questionar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comam, por causa daquele que o advertiu e por causa da consciência, não a sua, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se participo da refeição com gratidão, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o meu próprio benefício, mas o de muitos, para que sejam salvos. Primeira Coríntios, capítulo 11. Sejam meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições como as transmiti. Quero, porém, que entendam isto: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se a cabeça dela estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve cortar o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, então que cubra a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No entanto, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado que a mulher ore a Deus sem cobrir a cabeça? A própria natureza não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelos compridos, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. O cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Se alguém quiser discutir sobre isso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora, quanto às instruções seguintes, não posso elogiá-los, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. De fato, é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos os aprovados. Quando se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um passa fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Devo elogiá-los por isso? Certamente não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que as reuniões de vocês não resultem em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções. Primeira Coríntios, capítulo 12. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados a ídolos mudos. Por isso, afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria.
a outro, a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro, fé, a outro, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação dessas línguas. Mas é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo-as a cada um conforme Ele quer. Assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os que pensamos ser menos honrosos tratamos com maior honra, e os que em nós são indecorosos são tratados com decência especial, ao passo que os mais decorosos não precisam disso. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que ajudam, os que administram, os que falam línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, fazem todos milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos. Entretanto, busquem com zelo os melhores dons. E agora eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Primeira Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo o que possuo aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois conhecemos em parte e profetizamos em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Primeira Coríntios, capítulo 14.
Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, encorajamento e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Pois o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Assim, se eu for até vocês falando em línguas, que proveito lhes darei se não lhes trouxer alguma revelação, conhecimento, profecia ou instrução? Até instrumentos musicais, como a flauta ou a harpa, se não emitirem sons distintos, como se reconhecerá a melodia? Se a trombeta não emitir um toque claro, quem se preparará para a batalha? Assim também acontece com vocês. Se com a língua não falarem palavras compreensíveis, como alguém entenderá o que estão dizendo? Estarão apenas falando ao vento. Há muitos idiomas no mundo, todos com significado. Mas se não entendo o significado do que alguém diz, sou estrangeiro para quem fala, e quem fala é estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que estão desejosos de dons espirituais, procurem crescer naqueles que edificam a igreja. Por isso, quem fala em línguas ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas meu entendimento fica infrutífero. O que farei, então? Orarei com o espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus apenas em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não entende o que você está dizendo? A ação de graças pode ser boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir, do que falar 10.000 palavras em outra língua desconhecida. Irmãos, não sejam crianças no entendimento. Sejam crianças quanto à maldade, mas adultos no entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mesmo assim não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas que não entendem ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas se todos profetizarem, e entrar algum descrente ou não instruído, por todos será convencido e julgado, e os segredos do seu coração serão revelados. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: de fato, Deus está entre vocês. Portanto, irmãos, que se deve fazer? Quando se reúnem, cada um de vocês traz um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Se alguém falar em línguas, que sejam 2 ou, no máximo, 3, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a alguém que está assentado, cale-se o primeiro. Pois todos podem profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Assim como em todas as congregações dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas devem estar em submissão, como a lei diz. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Porventura a palavra de Deus originou-se entre vocês? Ou veio somente a vocês? Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamento do Senhor. Mas, se alguém ignorar isso, será ignorado. Portanto, meus irmãos, desejem profetizar e não proíbam o falar em línguas.
Mas tudo seja feito com decência e ordem. Primeira Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra tal como a preguei. Caso contrário, terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi isto: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Apareceu também a Tiago e, depois, a todos os apóstolos. E, por último, apareceu a mim também, como alguém nascido fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça dele não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, porém a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e inútil também a fé de vocês. Mais ainda, somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo, o que não teria feito se, de fato, os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é apenas para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Pois, já que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, fica claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Ora, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia enfrento a morte. Isso é tão certo como o orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem ao bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá, mas apenas uma semente, seja de trigo ou de outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá um corpo próprio. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e corpos terrenos, mas o esplendor dos celestes é um, e o dos terrenos é outro.
O sol tem um esplendor, a lua outro, as estrelas outro, e até estrela difere de estrela em esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível, é semeado em desonra, ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder, é semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O espiritual não vem primeiro, mas o natural, depois, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Assim como foi o homem terreno, assim também são os que são da terra, e assim como é o homem celestial, assim também serão os que são do céu. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Declaro a vocês, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta em favor dos santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e a vá juntando, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu for, darei cartas àqueles que vocês aprovarem, e enviarei esses irmãos a Jerusalém com a oferta de vocês. E, se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitá-los depois de passar pela Macedônia, pois vou atravessar a Macedônia. Talvez eu permaneça com vocês algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, para que vocês me ajudem a seguir viagem para onde quer que eu vá. Não quero apenas vê-los de passagem agora, mas espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Se Timóteo for até vocês, vejam que não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, porque ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-o a prosseguir em paz, para que venha até mim, pois espero que ele chegue com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti muito que fosse com os irmãos até vocês, mas ele não quis ir agora, irá quando tiver oportunidade. Vigiem, estejam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que todas as coisas de vocês sejam feitas com amor. Peço ainda, irmãos, que reconheçam a família de Estéfanas, que foram os primeiros convertidos na Acaia, e se dedicaram ao serviço dos santos. Estejam sujeitos a pessoas como eles, e a todos que cooperam e trabalham na obra. Alegro-me com a presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque supriram o que vocês não puderam me oferecer pessoalmente. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e também ao de vocês. Portanto, valorizem pessoas como eles. As igrejas da província da Ásia saúdam vocês. Áquila e Priscila os saúdam calorosamente no Senhor, com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui os saúdam. Saúdem uns aos outros com um ósculo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém.
Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, escrevem à igreja de Deus que está em Corinto, junto com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, também é para o consolo de vocês, o qual produz em vocês paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Nossa esperança a respeito de vocês é firme, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, também o serão da consolação. Não queremos, irmãos, que ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos excessivamente sobrecarregados, além de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Sentimos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande morte, e ainda nos livrará, e em quem temos esperado que também ainda continuará a nos livrar. Vocês também nos ajudarão com as suas orações, para que, pela intercessão de muitos, o dom que nos foi concedido seja motivo de muitos darem graças por nós. O motivo da nossa alegria é este: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo, e especialmente em relação a vocês. Pois não lhes escrevemos nada além do que podem ler e entender, e espero que entendam totalmente, como já em parte entenderam, que somos a sua glória, assim como vocês também serão a nossa, no dia do Senhor Jesus. Com esta confiança, quis primeiro ir até vocês, para que recebessem uma dupla bênção. Quis passar por vocês, ir à Macedônia, e de lá voltar a vocês, para então ser encaminhado por vocês à Judéia. Ao pensar nisso, será que fui leviano? Ou o que decido segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra para vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Por isso também, por meio dele, é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ora, é Deus quem nos confirma, a nós e a vocês, em Cristo, e quem nos ungiu. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para poupar vocês, ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos para que tenham alegria, porque vocês estão firmes na fé. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Resolvi, em mim mesmo, não ir outra vez a vocês com tristeza. Pois, se eu os entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que foi entristecido por mim? Escrevi como escrevi, para que, quando eu fosse, não tivesse tristeza da parte dos que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês que a minha alegria é a de todos. Foi em grande aflição, com angústia de coração e muitas lágrimas, que lhes escrevi, não para que fossem entristecidos, mas para que soubessem o grande amor que tenho por vocês. Se alguém causou tristeza, não me entristeceu apenas a mim, mas, em parte, para não exagerar, a todos vocês. Basta a essa pessoa a repreensão feita pela maioria. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que confirmem o amor para com ele. Pois também foi por isso que escrevi, para ter a prova de que vocês são obedientes em tudo. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, e o que perdoei, se é que tive alguma coisa a perdoar, por causa de vocês o fiz na presença de Cristo,
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta me foi aberta no Senhor, não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por nosso intermédio manifesta, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, entre os que são salvos e entre os que se perdem. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Pois não somos, como muitos, mercadores da palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como enviados de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vocês são carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos tornou ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com tanta glória que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação teve glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. De fato, até o que foi glorioso, neste respeito, já não é glorioso, quando comparado com a glória que é superior. Porque, se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim do que se desvanecia. Mas as mentes deles se endureceram, pois até hoje o mesmo véu permanece na leitura da antiga aliança, sem ser retirado, o qual somente em Cristo é removido. Até hoje, quando Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas vergonhosas que se escondem, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, mas em vocês, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Tudo isso é por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, faça abundar as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Pois, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, se é que, estando vestidos, não seremos achados nus. Porque, enquanto estamos neste corpo, gememos e nos angustiamos, por não querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi Deus quem nos preparou para isso e nos deu o Espírito como garantia. Portanto, temos sempre confiança, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Temos, contudo, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, seja bem ou mal. Assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, e Deus é quem conhece bem o que somos, e espero que também a consciência de vocês nos reconheça. Não nos recomendamos outra vez a vocês, mas damos ocasião de gloriar-se por nós, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois, se enlouquecemos, é para Deus, e, se conservamos o juízo, é para vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um só morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, de agora em diante, não conhecemos ninguém segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Rogamos em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, nos tornássemos justiça de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, também vos exortamos a que não recebam em vão a sua graça. Pois ele diz, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Eis, agora, o tempo aceitável, eis, agora, o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, mas em tudo nos recomendamos como servos de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, na honra e na desonra, na má fama e na boa fama.
tidos por enganadores, e, no entanto, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa boca está aberta para vocês, ó Coríntios, o nosso coração está dilatado. Não estão limitados em nós, mas estão limitados nos próprios afetos de vocês. Portanto, em recompensa, falo como a filhos, dilatem também o coração de vocês. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda aos Coríntios, capítulo 7. Portanto, amados, tendo essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Acolham-nos em seus corações. A ninguém tratamos injustamente, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para condenar vocês, porque já lhes disse antes que estão em nosso coração, para juntos morrermos e juntos vivermos. Tenho grande confiança em vocês e muito me orgulho de vocês, estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Porque, quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que recebeu de vocês. Ele nos contou da saudade, do pranto e do zelo que tem por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Porque, se os entristeci com a minha carta, não me arrependo. Embora tivesse me arrependido por um momento, vejo que aquela carta os entristeceu apenas por pouco tempo. Agora me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Vocês foram entristecidos segundo Deus, de modo que não sofreram nenhum dano da nossa parte. Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de justiça. Em tudo vocês mostraram que são inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que eu tenha escrito, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a injustiça, mas para que o zelo de vocês por nós fosse manifestado diante de Deus. Por isso fomos consolados. E, além da nossa consolação, mais ainda nos alegramos pelo gozo de Tito, porque o espírito dele foi revigorado por todos vocês. Pois, se diante dele me orgulhei de vocês em alguma coisa, não fiquei envergonhado. Mas, assim como tudo o que dissemos a vocês foi verdadeiro, também o que dissemos diante de Tito se mostrou verdadeiro. E o carinho dele por vocês cresce ainda mais, quando lembra da obediência de todos, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar em vocês em tudo. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Também queremos que vocês saibam, irmãos, da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Pois, em meio a muita tribulação, a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordaram em grande generosidade. Dou testemunho de que, segundo as suas posses e até além delas, contribuíram voluntariamente, pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem da assistência destinada aos santos. E não somente fizeram como esperávamos,
mas a si mesmos se entregaram primeiro ao Senhor, depois, a nós, pela vontade de Deus. Por isso, recomendamos a Tito que, assim como já havia começado, completasse essa obra de graça entre vocês. Mas, assim como em tudo vocês são abundantes, em fé, em palavra, em conhecimento, em dedicação e no amor para conosco, façam com que também sejam abundantes nessa graça. Não digo isso como mandamento, mas, para provar pela dedicação de outros, a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nisso dou a minha opinião, pois isso lhes convém, já que desde o ano passado vocês começaram não só a fazer, mas também a querer. Agora, completem a obra, para que, assim como houve prontidão em querer, haja também em realizar, segundo o que vocês têm. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois não é para que outros tenham alívio e vocês sejam sobrecarregados, mas para que haja igualdade. No presente tempo, a abundância de vocês supre a falta deles, para que também a abundância deles supra a falta de vocês, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vocês. Porque ele aceitou o nosso pedido e, sendo muito dedicado, partiu voluntariamente para ir até vocês. E com ele enviamos o irmão que é louvado em todas as igrejas por causa do Evangelho. Não apenas isso, mas também foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro nessa obra de graça que administramos para a glória do Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar que alguém nos censure por causa dessa abundante oferta que administramos, pois cuidamos para fazer o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos ainda o nosso irmão, cujo zelo, muitas vezes experimentamos em muitas coisas, e agora muito mais confiante por causa da grande confiança em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para com vocês. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Portanto, diante das igrejas, mostrem para com eles a prova do amor de vocês e da nossa razão de nos orgulharmos de vocês. Segunda aos Coríntios, capítulo 9. Quanto à assistência aos santos, é desnecessário escrever a vocês, pois conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho entre os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso orgulho a respeito de vocês não seja anulado nesse ponto, a fim de que estejam preparados, como tenho dito. Para que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não dizer vocês, não sejamos envergonhados por essa confiança. Por isso, achei necessário recomendar aos irmãos que fossem adiante de mim até vocês e preparassem de antemão a oferta generosa que prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também multiplicará a sementeira de vocês e aumentará os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por nosso intermédio, resulta em ações de graças a Deus. Porque a prestação desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Pela prova dessa ministração, muitos glorificarão a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em repartir com eles e com todos. E, orando eles por vocês, terão grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que há em vocês.
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, pela mansidão e benignidade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que quando presente pareço humilde entre vocês, mas ausente ouso em falar. Peço que, quando estiver presente, não precise ser ousado com a confiança com que penso usar contra alguns que acham que andamos segundo a carne. Pois, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Olhem para o que está evidente. Se alguém confia que é de Cristo, pense consigo mesmo outra vez que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois, ainda que eu me glorie mais um pouco da nossa autoridade, que o Senhor nos deu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei disso. Para que não pareça querer amedrontá-los por meio de cartas, porque alguns dizem, as cartas são duras e fortes, mas a presença corporal é fraca, e a palavra, desprezível. Considere tal pessoa que o que somos por palavra, nas cartas, estando ausentes, também seremos por atos, estando presentes. Não ousamos nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas eles, medindo-se a si mesmos e comparando-se consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a medida da área de ação que Deus nos confiou, a qual se estende até vocês. Pois não nos estendemos além do que convém, como se não tivéssemos chegado até vocês, já que chegamos até mesmo a vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho de outros, mas temos esperança de que, crescendo a fé de vocês, seremos, segundo a nossa medida, engrandecidos ainda mais entre vocês, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vocês, sem nos gloriarmos em campo de trabalho alheio. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Tomara Deus que suportassem um pouco da minha loucura, pois também eu poderia gloriar-me, como alguns se gloriando, mas não seria sensato. Falarei das coisas que me enfraquecem, para que não pareça arrogância. Se alguém pensa ser forte, também eu sou, embora não faça uso de tais privilégios. Escrevo essas coisas não para causar tristeza a vocês, mas para que se reconheça o zelo que tenho por vocês, e que ninguém vos engane com palavras suaves. Pois sinto ciúmes de vocês, como Deus sente ciúmes de Cristo. Dei-me por esposa a um só marido, para apresentá-los a Cristo como pura virgem. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês sejam corrompidos da simplicidade que há em Cristo. Pois, se alguém vem pregar outro Jesus, ou se recebem outro Espírito, ou um evangelho diferente do que vocês receberam, toleram bem. De fato, não quero que vocês não saibam que já fiz muitas coisas para que o evangelho de Cristo não fosse obstaculizado. Muitas vezes, em perigo de morte, tenho me exposto, trabalhando de dia e de noite para não ser pesado para ninguém, pregando o evangelho sem receber salário, para não prejudicar a ninguém. Quanto aos judeus, mesmo que eu seja apóstolo de Cristo, tão excelente quanto os outros, porém, não me considero inferior a eles. Trabalhei mais arduamente que todos, fui preso muitas vezes, açoitado muitas vezes, enfrentei naufrágios, perigos de rios, de ladrões, dos meus compatriotas, dos gentios, em perigo nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite no profundo, muitas viagens, fome, sede, jejum, frio, nudez. E, além disso, as preocupações diárias sobre todas as igrejas. Quem é fraco, e eu não sou fraco? Quem é escandalizado,
e eu não me queimo de indignação? Se é necessário gloriar-me, gloriar-me-ei de minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então sou forte. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Não é necessário que eu me glorie além do necessário, embora venha um momento em que seja necessário, para não ser exaltado além da medida. Pois me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então sou forte. Visão e revelação do Senhor tive muitas vezes, e me glorio mais das revelações do que de qualquer outra coisa. Mas para que ninguém se orgulhe demais de mim, foi-me dado este espinho na carne. Quanto aos outros, irmãos, não quero que ignorem que muitas vezes, em perigo de morte, estive no desespero. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite no profundo, muitas viagens, em perigos de rios, ladrões, dos meus compatriotas, dos gentios, nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns frequentes, em frio e nudez. Além de tudo isso, o cuidado de todas as igrejas pesa sobre mim. Quem é fraco, e eu também não sou fraco? Quem é escandalizado, e eu não me queimo de indignação? Se é necessário gloriar-me, gloriar-me-ei de minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Peço a vocês que me recebam em reconciliação, meu amor não é diminuto, e minha alegria é grande por causa de todos. Porque, se dou ordens, não é por rigor, mas por amor. Se castigo, é para cuidar de vocês com temor e cuidado de pai. Segunda aos Coríntios, capítulo 13. Irmãos, agora chego à vossa presença pela 3ª vez. No boca a boca, dizem alguns, ou em cartas, eu venho com poder, para que, quando eu estiver presente, não precise ser rigoroso com aqueles que não acreditam. Pois pedem provas de Cristo falando em nós, e as palavras e atos demonstram que Ele está vivo em nós. Examinem-se vocês mesmos se estão na fé. Provem a si mesmos. Não se julguem de maneira precipitada, mas reconheçam que Cristo está em vocês, caso contrário, vocês não passarão no teste. Pois, quando estamos fracos, Ele é forte. Não quero que sejam enganados, mas que estejam plenamente preparados para todas as boas obras. Peço que se esforcem para viver em paz uns com os outros e em santidade. Regozijem-se, busquem a edificação mútua e não se deixem levar por escândalos ou divisões. A minha autoridade é exercida para fortalecer, não para destruir, para que, quando eu estiver presente, haja alegria plena e não tristeza. Por isso, exorto-os a que façam tudo de forma a glorificar a Deus. Recebam minha advertência com humildade, pois é para o seu próprio bem, e não para o meu orgulho. Pois busco a vossa edificação e a vossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.